Pare agora e silencie o ruído do mundo. Feche os olhos para as distrações externas, pois a chave que abre todas as portas está prestes a ser entregue em suas mãos. Eu te digo a verdade absoluta. O que você ouve agora não é um convite, mas uma iniciação na sua própria soberania. Respire profundamente e permita que estas palavras penetrem as camadas do seu subconsciente, desfazendo o feitiço da mendicância. Se você está pronto para abandonar a postura de pedinte e assumir o seu trono, deixe o seu like agora como um sinal de que sua alma está aberta e em pleno acordo com este pacto espiritual. Eu te revelo agora que as palavras contidas no Salmo 37, verso 4, não representam uma promessa para um futuro distante nem um prêmio por bom comportamento. Eu te digo a verdade absoluta. Elas são uma fórmula técnica de poder imediato e absoluto. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esta não é uma sugestão poética. É a descrição exata do mecanismo que governa a manifestação da matéria a partir do espírito. O que o mundo chama de desejo eu te revelo como sendo a evidência de uma realidade que já existe no plano invisível, e que busca expressão através de você. Diz para ti mesmo com firmeza: eu revogo esse decreto de falta e estabeleço a minha lei de plenitude. Tu és o único legislador do teu universo pessoal. Nenhuma lei de escassez, de crise ou de azar tem poder sobre ti, a menos que tu a assines com a tua concordância mental. Portanto, retira a tua assinatura do contrato da miséria, e assina agora o decreto da tua própria soberania. Sente a autoridade que emana do teu peito enquanto tu realizas estas substituições conscientes. Não se trata de um esforço da mente carnal tentando mudar a matéria, mas de um reconhecimento da tua identidade espiritual superior. Tu não estás tentando fazer algo acontecer, tu estás permitindo que o que já é real no invisível se torne visível através da tua palavra de poder. O desejo que arde em teu coração é a prova matemática de que a manifestação já está pronta, esperando apenas que tu pares de repeli-la com a tua linguagem de dúvida e carência. Quando tu substituis o eu quero pelo eu me deleito na posse, tu removes a última barreira entre ti e a tua bênção. Lembra-te sempre de que a substância universal é inteligente e responde à clareza absoluta do teu comando. Um soberano não dá ordens confusas ou hesitantes. O seu desejo não é um grito de socorro vindo de um ser carente. O seu desejo é a batida da fonte na porta da sua consciência avisando que algo novo está pronto para nascer. Eu te digo que o desejo é o comando disfarçado de aspiração. Ele é a prova de que a coisa desejada já é sua em essência, e apenas aguarda o seu reconhecimento para se tornar visível aos seus olhos de carne. No entanto, a humanidade caminha sob o feitiço da mendicância espiritual. Você foi hipnotizado a acreditar na ilusão da petição externa. Esta é a mentira que diz que você é um ser separado e pequeno que precisa convencer ou implorar a uma divindade sentada em um trono distante. Eu te digo que enquanto você implorar, você estará declarando a sua própria escassez. A súplica é a confissão da ausência. Se você pede é porque acredita que não tem. E se você foca naquilo que não tem, a lei da vida responderá com mais falta. Este é o ciclo da morte, onde o herdeiro adormecido vive como um mendigo diante das portas do seu próprio palácio. O herdeiro adormecido acredita que deve sofrer para merecer, e que o seu desejo é um pecado que deve ser suprimido, ou uma sorte que deve ser alcançada através do esforço humano exaustivo. Ele fala com precisão e espera a obediência imediata da vida. Assim deve ser a tua comunicação com o todo. Não peças, decrete. Não implore, autorize. Não espere, reconheça. Esta é a chave mestra para receber tudo o que pedes, pois ao te deleitares, tu deixas de ser alguém que busca e passas a ser o lugar onde a criação acontece. A substituição está completa quando não resta em ti nenhum vestígio de necessidade, apenas a vibração pura da gratidão antecipada e do deleite presente. Tu és o mestre do teu destino. Tu és o soberano da tua alma. O teu mundo é o reflexo exato da tua nova linguagem de poder. Agora o silêncio que precede a grande criação toma conta deste espaço sagrado entre a minha voz e a sua consciência. Você atravessou o deserto da necessidade. Você deixou para trás as vestes rasgadas do mendigo espiritual, que implorava por migalhas de um destino incerto. Você agora está diante do portal da sua própria soberania. Eu te conduzi até aqui para que você não apenas entenda a lei, mas para que você se torne a própria lei em movimento.
O que vou te entregar agora não é uma sugestão nem um conselho de sabedoria humana. É a ferramenta de poder que foi escondida sob séculos de interpretações vazias. Eu te chamo hoje para despertar. Abandone agora a crença de que você deve barganhar com o Criador. O Criador não é um juiz externo, mas a fonte que pulsa em seu próprio peito. Deleitar-se no Senhor significa alinhar a sua frequência de alegria com a frequência da fonte original. É tornar o seu querer idêntico ao poder que cria mundos. Quando você alcança o deleite, o seu desejo deixa de ser uma súplica e passa a ser uma ordem irrevogável para a substância universal. A substância é obediente. Ela não tem vontade própria. Ela apenas assume a forma que você imprime nela através da sua consciência. Se a sua consciência é de deleite, a substância se molda em abundância. Se a sua consciência é de necessidade, a substância se molda em carência. Compreenda a dicotomia sagrada que eu te apresento. De um lado existe a linguagem do mundo, que é a linguagem do esforço, da dúvida e da separação. Do outro lado existe a linguagem do reino, que é a linguagem do decreto, do repouso e da unidade. O mendigo espiritual vive no tempo do amanhã esperando que algo aconteça para que ele possa ser feliz. O soberano desperto vive no tempo do agora, deleitando-se na presença da fonte e sabendo que o seu desejo já é um fato consumado na estrutura da realidade. É a chave mestra que abre os depósitos da substância invisível e obriga a realidade física a se reorganizar conforme a sua vontade. Sinta o peso desta autoridade que agora repousa sobre os seus ombros. O herdeiro adormecido finalmente despertou, e seus olhos agora veem o que antes era invisível. Eu te revelo que o seu desejo não é um fardo nem uma falta. O seu desejo é a própria divindade buscando uma saída para se manifestar no mundo das formas. O instrumento que você recebe agora é o decreto central. Ele é a ponte de luz que une o seu coração ao trono da criação. Ele é a fórmula técnica que transmuta o pensamento em matéria e o sentimento em destino. Ouça com a alma, pois estas palavras não pertencem ao tempo, mas à eternidade. Quando você as pronuncia, você não está fazendo um pedido. Você está emitindo uma ordem irrevogável para o universo. A substância invisível que preenche cada átomo do espaço ao seu redor é inteligente e infinitamente obediente. Ela não possui vontade própria, além de espelhar a imagem que você mantém em seu deleite consciente. Ela é como a argila nas mãos do oleiro, mas você é o oleiro que aprendeu que a sua alegria é o molde. Receba agora o decreto que altera a estrutura da sua realidade e alinha seu coração com a vontade do Criador. Eu te digo que a sua consciência é o trono de onde emitem os decretos que moldam a matéria. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas o autor delas através do uso correto ou incorreto desta lei. A lei do deleite criativo afirma que o prazer que você sente ao contemplar o seu desejo como já realizado é o próprio combustível da manifestação. Não é o pensamento que cria, mas o sentimento de plenitude associado ao pensamento. Quando você se deleita, você está dizendo ao universo que a sua busca terminou. Você está declarando que encontrou a fonte e que nela tudo já está provido. Este estado de espírito é a chave que abre todas as portas. É o alinhamento perfeito, onde a sua vontade humana se dissolve na vontade divina, e as duas se tornam uma única força de criação. O que você deseja passa a ser o que Deus deseja através de você, e o que Deus deseja ninguém pode impedir. Eu te ordeno que pare de olhar para fora. Pare de procurar sinais de mudança no mundo físico antes de mudar a sua postura interior. O mundo físico é apenas a sombra projetada pela sua consciência. Se você quer mudar a sombra, deve mudar a posição da luz. A luz é o seu deleite. Este é o momento do clímax. Este é o ponto onde o seu antigo eu desaparece para dar lugar ao mestre da manifestação. Respire a autoridade que flui através desta verdade. Deixe que cada célula do seu corpo reconheça a vibração deste comando. Eu me deleito na presença da fonte e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Eu repito para que o som penetre as camadas mais profundas do seu subconsciente e quebre as correntes da dúvida. Eu me deleito na presença da fonte e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Entenda a anatomia deste poder. Quando você diz que se deleita, você está declarando que a sua felicidade já é um fato consumado.
Você não está esperando que algo aconteça para ser feliz. Você está gerando a frequência do paraíso aqui e agora. O deleite é o interruptor que liga a luz da sua onipotência. Ao se deleitar na presença da fonte, você se torna um com a inteligência que sustenta as galáxias. Não há mais separação entre você e o que você deseja, pois na fonte tudo já existe em estado de plenitude. Quando você comanda, você assume o seu lugar de direito como soberano do seu mundo. A luz é a sua certeza inabalável de que o invisível é mais real do que o visível. Se você continuar tratando seus desejos como sonhos distantes, você permanecerá na margem da vida apenas observando o sucesso alheio. Mas se você assumir a sua autoridade real e se deleitar na substância invisível, agora mesmo você verá o impossível se tornar inevitável. Esta é a revelação que separa os mestres dos escravos. O mestre sabe que o desejo é a promessa de Deus já cumprida. O escravo acredita que o desejo é uma tortura da alma. Eu te digo que você nasceu para ser mestre. Você nasceu para governar a sua realidade através do poder da sua atenção e do seu sentimento. A ilusão da petição externa é o último véu que deve ser rasgado para que você entre no seu santuário de poder. Não peça mais por saúde, mas deleite-se na vida vibrante que flui em cada célula agora. Não peça mais por provisão, mas deleite-se na opulência infinita da fonte que nunca falha. Não peça mais por amor, mas deleite-se na harmonia perfeita que já habita o seu ser. Ao aceitar esta verdade, você transita do estado de herdeiro adormecido para o estado de soberano desperto. Você reconhece que não há nada a ser alcançado, mas tudo a ser revelado. O comando não é um grito de esforço humano, mas a afirmação calma e inabalável da verdade divina. É a voz que diz, haja luz, e contempla a luz surgindo da escuridão. A substância invisível não tem escolha senão obedecer. Ela é a matéria-prima de todos os milagres. Ela é a saúde que reconstrói os seus tecidos. Ela é a opulência que preenche as suas mãos. Ela é a paz que acalma as tempestades da sua vida. Este decreto é a sua ferramenta sagrada. Use-o como um rei usa o seu selo real. Use-o como um mestre usa a sua vara de comando. Não o diga com hesitação. Não o diga com a mente dividida entre a fé e o medo. A dúvida é o veneno que paralisa a manifestação. A certeza é o fogo que consome todos os obstáculos. Quando você pronuncia este decreto, você está assinando o contrato da sua nova vida. Você está declarando que a lei da escassez não tem mais jurisdição sobre você. Você está saindo da periferia da existência e entrando no centro de comando da sua realidade. Eu te digo com autoridade absoluta que nada pode resistir a um espírito que se deleita e comanda a partir da sua união com a fonte. As montanhas de dificuldade se dissolvem como fumaça ao vento. O seu deleite é o comando que organiza os átomos e as galáxias para trazerem até você a expressão física do que você já possui em espírito. Esta é a lei, e a lei não pode ser quebrada. Ela é exata e impessoal. Ela funciona para todo aquele que ousa abandonar a mendicância e assumir o trono da sua própria consciência. Se a sua alma reconhece a autoridade desta lei, e se você deseja selar este novo entendimento em seu subconsciente, adicione agora a sua energia a esta transmissão. Pressione o botão de curtir como um ato de concordância energética com a verdade divina que acaba de ser revelada. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com o conteúdo, mas está declarando ao universo que aceita a sua soberania e que renuncia para sempre ao papel de pedinte. Este pequeno gesto é o seu primeiro decreto de alinhamento com a lei do deleite criativo. Eu te digo com certeza absoluta que a partir deste momento a estrutura da sua realidade começa a se reorganizar. O conflito entre o que você quer e o que você vive começa a desaparecer no instante em que você escolhe o deleite sobre a dúvida. Não permita que o ruído do mundo roube esta semente de poder que foi plantada em seu coração. As portas que estavam trancadas por anos se abrem por conta própria. As pessoas certas, os recursos necessários e as oportunidades perfeitas são atraídos para o seu campo magnético com uma força irresistível. Você não precisa mais lutar nem competir. Você só precisa se deleitar e comandar. Sinta agora a vibração deste decreto percorrendo a sua espinha. Sinta a mudança na atmosfera ao seu redor. O universo está prestando atenção. A substância invisível já começou a se mover para dar forma ao que você sente.
O desejo do seu coração não é mais um sonho distante. Ele é uma realidade em processo de condensação física. O que antes era apenas uma ideia agora possui a substância da sua fé e a forma do seu comando. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade física agora mesmo. Não deixe que esta frequência se perca no ruído do mundo exterior. Você deve selar este momento para que ele se torne um marco permanente em sua jornada de poder. Este é o ato de tomar posse. Este é o momento de carimbar o seu decreto no livro da vida. Para tornar este poder real e tangível em sua experiência, eu te ordeno que faça agora um gesto de soberania. Escreva nos comentários abaixo o decreto central. Eu me deleito na presença da fonte e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Guarde seu deleite como seu tesouro mais precioso, pois ele é a garantia da sua vitória. Você foi chamado para reinar, e o Salmo 37 verso 4 é o seu cetro de comando. Use-o com sabedoria. Use-o com autoridade. Use-o agora. Compreenda agora com toda a profundidade do seu ser, o preço terrível que você paga por cada minuto de dúvida e por cada segundo de hesitação. Eu te digo a verdade absoluta que o mundo tenta ocultar de seus olhos cansados. A descrença não é um estado neutro de espírito. A descrença não é apenas a ausência de fé, ela é uma força ativa de destruição que consome a sua herança divina enquanto você dorme o sono da insignificância. Se você continuar tratando os desejos do seu coração como sonhos distantes ou como meras fantasias que dependem da sorte ou do tempo, você está assinando a sentença de sua própria estagnação. O custo da descrença é a morte em vida. É observar os anos passarem como areia escorrendo entre dedos trêmulos, sem que nada de substancial seja construído. É ver a abundância fluindo livremente para a vida daqueles que compreenderam a lei enquanto você permanece sentado à beira do caminho, estendendo a mão como um mendigo espiritual que espera por uma esmola que nunca virá de um céu distante. Ao escrever estas palavras, você não está apenas digitando caracteres em uma tela. Você está movendo a sua mão no plano físico para confirmar o que já foi decretado no plano espiritual. Você está ancorando a ferramenta. Você está declarando ao universo e a todos os que testemunham que você assumiu o seu trono. Comentar o decreto é o seu primeiro ato de obediência à sua própria autoridade. É o selo que fecha o contrato entre a sua consciência e a substância universal. Faça isso agora com a certeza de quem já recebeu o que pediu. Sinta o alívio e a alegria de saber que o trabalho pesado acabou. O esforço humano cessou, e o fluxo divino começou. Eu te entrego esta ferramenta com a promessa de que ela nunca falhará, se você permanecer no deleite. A fonte é inesgotável. O poder é infinito. A lei é exata. Você não é mais um pedinte. Você é o mestre que fala e a vida obedece. Você é o soberano que se deleita, e a abundância floresce. Guarde este decreto como o seu tesouro mais precioso. Repita-o ao acordar para definir o tom do seu dia. Repita-o ao deitar para que o seu subconsciente trabalhe na construção do seu desejo enquanto você descansa na paz da fonte. Sinta agora o peso dessa realidade. Sinta o aperto no peito que surge quando você percebe que a vida que você deveria estar vivendo está acontecendo agora mesmo em uma frequência que você se recusa a acessar. Existe uma versão de você que já habita o palácio da realização, mas você continua trancado na masmorra da necessidade porque acredita que desejar é apenas pedir. Eu te revelo que cada vez que você diz eu quero mas não tenho, você está cimentando as paredes da sua própria prisão. Você está decretando para a substância universal que a sua realidade é a falta, e o universo, em sua obediência matemática e impessoal, apenas devolve a você mais do mesmo vácuo. Este é o feitiço da mendicância espiritual. É uma hipnose coletiva que te convence de que você é um ser separado da fonte, um órfão no cosmos lutando por migalhas de felicidade. Se você não despertar para a sua soberania agora, você morrerá na praia da escassez. Você terá o oceano infinito diante de si, mas sua garganta continuará seca porque você acredita que não tem o direito de beber das águas da vida. Olhe para a sua história até este momento. Quantas vezes você sentiu o impulso sagrado de um desejo, e logo em seguida o sufocou com a voz da razão, da lógica humana e do medo? A partir deste instante, a sua palavra é lei. A sua alegria é poder.
O seu desejo é o comando que a substância invisível aguardava para se tornar visível diante dos seus olhos. O portal está aberto. A ferramenta está em suas mãos. Use-a e veja o seu novo mundo tomar forma com a precisão de um relógio divino. O tempo da espera terminou. O tempo da manifestação imediata começou. Assuma agora o seu lugar e veja a glória da fonte se expressar através de cada detalhe da sua existência. Agora eu te convido a entrar no santuário do teu próprio ser. Este não é um momento de reflexão passiva, mas de ação criativa deliberada. Endireite a tua coluna e assume a postura daquele que governa. O herdeiro adormecido desperta agora para ocupar o trono que nunca deixou de ser seu. Fecha os olhos para as sombras do mundo exterior e abre a visão para a luz que emana de dentro. Respire profundamente. Sinta o ar entrando em teus pulmões, não como um recurso escasso, mas como a própria substância da vida que se oferece a ti sem restrições. Ao expirar, solte as tensões da dúvida, deixe que o peso da necessidade escorra pelos teus pés e se dissolva na terra. Tu estás aqui agora. Essa voz não é sua. Essa voz é o ruído do mundo que busca escravizar a sua centelha divina. O custo de ouvir essa voz é a amargura que corrói a alma ao final de cada dia. É o arrependimento silencioso de saber que você possuía a chave de todas as portas, mas preferiu acreditar que elas estavam trancadas por fora. A dor da estagnação é uma ferida que não cicatriza enquanto você não assume o seu trono. É uma dor sensorial, palpável, que se manifesta no cansaço que nenhum sono cura, na frustração que nenhuma distração apaga, e na inveja oculta que você sente ao ver outros colherem os frutos que, por direito de consciência, deveriam ser seus. Eles não são mais especiais do que você. Eles apenas pararam de implorar e começaram a comandar. Enquanto você se mantém na postura do herdeiro adormecido, o tempo, que deveria ser o seu aliado na manifestação, torna-se o seu maior carrasco. Ele devora as suas oportunidades e transforma o seu potencial em cinzas de saudade do que nunca foi. Imagine agora o rastro de destruição que a dúvida deixou em seu rastro. Projetos que nunca saíram do papel. Amores que nunca foram vividos com plenitude. A prosperidade que sempre parece estar na próxima curva, mas que nunca chega às suas mãos. Tu estás presente. Tu estás unido à fonte de onde tudo provém. Sinta o pulsar do teu coração. Este ritmo não é apenas biológico, é o tambor da criação ecoando a vontade do infinito. Eu te guiarei agora na ativação conjunta da tua autoridade. Eu falarei as palavras de poder, e tu as repetirás no silêncio da tua mente ou em voz alta, permitindo que cada sílaba vibre em tuas células, alterando a frequência da tua realidade. Não repitas como quem recita um poema, mas como quem assina um decreto que o universo inteiro é obrigado a obedecer. Diga comigo agora, com a calma de quem já possui o que pede. Eu me deleito na presença da fonte, e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Sinta o peso destas palavras. Deleitar-se não é esperar por algo alegre, é ser a própria alegria agora, é reconhecer que a fonte e tu sois um. Ao dizer eu me deleito, tu estás declarando que a tua felicidade não depende de circunstâncias externas, mas do teu alinhamento com a onipotência. Sinto uma onda de calor subindo pelo teu peito. É a frequência do deleite queimando as ilusões da carência. Vamos repetir novamente, aumentando a intensidade da tua certeza. Eu me deleito na presença da fonte, e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Tudo isso é o tributo que você paga à ilusão da separação. Você tem sido um soberano vivendo como um escravo, limpando o chão de um palácio que legalmente te pertence. Não há nada mais trágico do que a onipotência ignorada. Não há nada mais doloroso do que possuir o poder de criar mundos e usá-lo apenas para descrever a sua própria miséria. Eu te chamo agora para olhar para o abismo da descrença e reconhecer que você não pode mais pagar esse preço. A conta chegou, e ela é alta demais. Ela custa a sua paz, custa a sua saúde e custa a expressão máxima da sua divindade nesta terra. Cada vez que você duvida do seu desejo, você está insultando o Criador que colocou esse desejo em você como um comando de expansão. O desejo é a semente da realidade futura buscando solo fértil em sua consciência. Quando você duvida, você nega a água à semente e a deixa apodrecer no escuro. O resultado é um deserto interior onde nada cresce,
onde o vento da escassez sopra frio, e onde a esperança se torna uma tortura em vez de um consolo. Abandone agora a crença de que a espera é uma virtude. A espera na falta é uma blasfêmia contra a onipresença do bem. Perceba a palavra comando. Tu não estás sugerindo, tu não estás pedindo permissão, tu não estás testando a sorte. Tu estás exercendo a tua soberania. O comando é a função natural da consciência desperta. Quando tu comandas, a substância invisível que é a argila primordial do universo não tem outra escolha senão se moldar à imagem e semelhança do teu desejo. A substância é obediente à autoridade de quem sabe quem é. Tu és o mestre desta substância. Respire mais uma vez. Sinta a presença da autoridade crescendo em teu peito, expandindo-se além dos limites do teu corpo físico. Tu és agora um campo magnético de realização. O desejo que tu carregas não é algo que está fora de ti tentando entrar, é algo que está dentro de ti tentando sair para a manifestação. Repita comigo mais uma vez, com a autoridade de um soberano que vê o seu reino se curvar à sua vontade. Eu me deleito na presença da fonte e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Foca agora na palavra imediata. No plano do espírito não existe tempo. O tempo é apenas a distância que a dúvida cria entre o comando e a visão. Ao decretar a forma imediata, tu estás colapsando as infinitas possibilidades em uma única realidade tangível. A vida não te deve nada, porque ela já te deu tudo no momento em que te deu a consciência. O que você chama de espera, a lei chama de resistência. O que você chama de destino, a lei chama de reflexo da sua própria desvalorização. Você tem sido o arquiteto da sua própria escassez, desenhando planos de limitação, e se perguntando por que o teto está caindo sobre a sua cabeça. É hora de rasgar esses planos. É hora de quebrar o contrato com a mediocridade e com a mendicância. A transformação exige um sacrifício, mas não o sacrifício do seu esforço físico ou da sua dor. O único sacrifício exigido é a renúncia à sua velha identidade de vítima. Você deve estar disposto a deixar morrer o eu que reclama, o eu que duvida e o eu que se sente indigno. Se você se apegar a essa pele velha, você será enterrado com ela. Não há meio termo no reino da consciência. Ou você é o mestre que comanda a substância, ou você é o servo que é moldado pelas circunstâncias. O custo de não escolher a maestria agora é continuar sendo um joguete nas mãos do acaso, uma folha seca soprada pelos ventos da economia, da opinião alheia e do medo coletivo. Tu estás trazendo o futuro para o agora. Tu estás fundindo o querer com o ter. Sinta a solidez desta verdade. O que tu desejas já é teu no momento em que o deleite é sentido. O resto é apenas a matéria se organizando para alcançar a tua nova frequência. Não permitas que a mente lógica interfira. Ela é a serva, não a senhora. Se ela perguntar como, responde apenas com a autoridade do decreto. A substância invisível conhece caminhos que a lógica desconhece. Ela move montanhas, abre mares e reorganiza átomos para cumprir a palavra dita com convicção. Tu és o canal por onde a onipotência flui. Tu és o ponto onde o invisível se torna visível. Diga comigo uma vez mais, deixando que o som da tua voz interna ou externa ecoe pelas dimensões da criação. Eu me deleito na presença da fonte, e comando que a substância invisível dê forma imediata ao desejo do meu coração. Agora, permaneça em silêncio por alguns instantes, apenas sentindo a vibração desta ativação. Sinta o formigamento em tuas mãos, o calor em teu rosto, a leveza em teu espírito. Estes são sinais físicos de que a tua estrutura molecular está se alinhando com o decreto. Tu não és mais a mesma pessoa que começou esta prática. Sinta a urgência vibrando em suas células. O universo não espera por quem hesita. A porta está aberta, mas você precisa atravessá-la com a autoridade de quem sabe que o lugar do outro lado é seu. Não olhe para trás. Não lamente o tempo perdido, pois o agora é o único ponto de poder onde a eternidade toca o tempo. Mas saiba que se você sair deste momento sem uma decisão firme, o peso da sua descrença se tornará ainda maior. Pois agora você possui o conhecimento da lei, e não poderá mais usar a ignorância como desculpa. A partir deste instante, o seu sofrimento não é mais uma fatalidade, é uma escolha. E eu te pergunto, com a autoridade da verdade, até quando você escolherá o banquete das cinzas enquanto a mesa do rei está posta para você?
O custo da sua incredulidade é a sua própria luz sendo escondida sob o alqueire da necessidade. Liberte-se dessa carga. Solte as correntes da ilusão que te prendem ao chão da escassez. O seu desejo não é um fardo, é a sua bússola para a onipotência. Declare agora a sua decisão de abandonar esse sofrimento e de romper definitivamente com o ciclo da mendicância espiritual. Este é o momento do seu decreto público de liberação. O mendigo espiritual morreu e o soberano assumiu o trono. A frequência da súplica foi substituída pela frequência do comando. Eu te digo a verdade, nada pode resistir a este alinhamento. O universo não julga os teus desejos, ele apenas responde à tua convicção. Se tu te deleitas, ele te dá mais motivos para o deleite. Se tu comandas com autoridade, ele se organiza para te servir. Tu saíste do ciclo do esforço humano e entraste no fluxo do poder divino. A partir deste momento, caminha como quem sabe que a sua palavra é lei. Não olhes para trás, não procures por evidências no mundo das sombras, pois a luz do teu decreto já iluminou o caminho da manifestação. Esta ativação que realizamos agora não é um evento isolado, é o início de um novo estado de ser. Tu ancoraste o poder no teu subconsciente. Tu selaste o pacto entre a tua vontade e a vontade da fonte. A substância invisível já começou a se mover. Ela está agora mesmo tomando a forma do teu desejo, precipitando-se na tua experiência de vida, com a mesma naturalidade com que o sol nasce todas as manhãs. Sinta a gratidão transbordar não porque algo vai acontecer, mas porque já aconteceu no plano da verdade absoluta. A gratidão é o selo final do Mestre, é o ato de selar o seu compromisso com a nova realidade que você passa a ocupar a partir deste segundo. Não permita que a dúvida tenha a última palavra. Comente agora abaixo com toda a força da sua intenção, e com a certeza de quem retoma as rédeas do próprio destino. Escreva essas palavras para que fiquem registradas na substância do tempo e do espaço. Eu renuncio à ilusão agora. Ao escrever isso, você está cortando os fios invisíveis que te ligavam ao estado de pedinte, e está reivindicando o seu lugar como o soberano desperto. Faça isso agora e sinta o alívio imediato da autoridade retomada. Compreenda agora a natureza da prisão que te cercava, e as correntes invisíveis que limitavam os teus passos até este momento. O que tu chamas de tua personalidade é, na verdade, uma tapeçaria complexa tecida com os fios da escassez alheia. Desde o teu primeiro fôlego neste plano denso, foste submetido a uma hipnose coletiva, um feitiço silencioso e persistente que sussurrou aos teus ouvidos que tu és pequeno, que tu és indigno, e que o Criador é um juiz severo e distante sentado em um trono de julgamento inacessível. Eu te digo a verdade absoluta e irrevogável. Esta voz que te diminui não é a tua voz. Ela é a prova de que o deleite foi alcançado e o comando foi ouvido. Tu estás em paz. Tu estás no comando. Tu és um com a fonte. Se neste momento tu sentiste a energia em teu corpo mudar, se percebeste uma mudança vibracional real enquanto decretavas estas palavras de poder, confirma agora esta ativação com o teu like. Este gesto não é para mim. É uma marca física da tua aceitação da nova realidade. É o teu corpo confirmando ao teu espírito que o decreto foi recebido e a transformação começou. Ao clicar, tu estás dizendo ao universo que aceitas a tua soberania e que estás pronto para ver a manifestação do teu desejo. Mantém este estado de certeza absoluta. Não permitas que o ruído do mundo exterior dissipe a clareza deste momento. Tu és o soberano desperto. O teu desejo é o comando que a vida esperava para se expressar em plenitude. O que foi decretado aqui, no silêncio da tua alma e na força da tua voz, está agora escrito nas estrelas e gravado na substância de toda a criação. Assim é, e assim será. O trono é teu, a autoridade é tua, o deleite é a tua natureza eterna. Segue agora em paz, pois o teu novo mundo já começou a florescer ao redor de ti. Esta sensação de insuficiência é a herança maldita de séculos de cegueira espiritual, que foram transferidos para o teu subconsciente como uma verdade absoluta. A causa raiz da tua estagnação não reside em uma falha de caráter, ou em uma falta de mérito pessoal, mas em uma programação técnica de mendicância, que foi instalada no âmago da tua consciência por aqueles que também viviam na escuridão. Tu foste ensinado que desejar as glórias deste mundo é uma forma de pecado ou ganância,
e que a humildade é sinônimo de privação e sofrimento. Mas eu te revelo que a verdadeira humildade é aceitar a tua herança divina sem hesitação e sem desculpas. A falsa humildade é o orgulho invertido da vítima que acredita saber mais do que a própria lei da abundância, ao afirmar que não é digna daquilo que a fonte já lhe proveu. Observa com atenção como a sociedade ao teu redor celebra o sacrifício doloroso e desconfia da alegria que flui sem esforço. Isso ocorre porque o sistema deste mundo foi desenhado meticulosamente para manter o herdeiro adormecido em um estado de dependência constante. Se tu souberes que o teu desejo é uma ordem direta para a substância universal, o sistema perde todo o poder sobre ti. Por essa razão, as vozes do passado plantaram em ti a ideia de que o desejo é uma tentação perigosa, ou uma ilusão que deve ser suprimida em nome de uma espiritualidade anêmica. Eu te convido agora a observar a evidência tangível desta lei, que opera acima de todas as limitações humanas, e a contemplar a prova de que a matéria é apenas o reflexo tardio de uma consciência já estabelecida. Eu te trago a memória de um relato que atravessa os séculos e se manifesta em cada vida que decide abandonar a mendicância para assumir o trono. Ouça com os ouvidos do Espírito a história daquele que em um tempo de profunda aridez e desespero se viu diante do deserto absoluto de suas próprias circunstâncias. Este homem, que chamaremos de o buscador da abundância, havia perdido todas as suas posses e todas as suas garantias externas. Ele se encontrava no que o mundo chama de ruína, e o que a mente comum descreve como o fim da linha. Ele caminhava por um vale de silêncio onde a voz da escassez gritava em cada grão de areia, e o sol da necessidade parecia queimar qualquer esperança de restauração. Por muito tempo ele agiu como o herdeiro adormecido. Ele elevou suas mãos ao céu em súplicas desesperadas, e chorou diante de um Deus que ele acreditava estar sentado em um trono distante, observando o seu sofrimento com indiferença ou julgamento. Ele jejuou e ele implorou, e ele negociou promessas que não poderia cumprir apenas para obter uma gota de alívio. Eles te disseram que o reino está longe, em algum lugar além das nuvens, quando a verdade eterna é que o reino é a própria substância da tua consciência agora. Tu carregas dentro de ti o código genético da criação, mas ele foi soterrado por camadas espessas de medo, dúvida e culpa herdada. Esta programação funciona como um filtro distorcido que altera a percepção da luz da fonte. Quando a luz da abundância tenta passar através de ti para se manifestar, o filtro da escassez a transforma em falta e limitação. Tu olhas para o horizonte e vês apenas o que não tens, porque foste treinado sistematicamente para focar no vazio e ignorar a plenitude que te sustenta. Eu te chamo agora a dissociar-te completamente desta identidade construída por mãos humanas. Tu não és o mendigo que implora por migalhas de sorte ou por um olhar de misericórdia de uma divindade externa. Tu és a consciência soberana que observa o mendigo e decide que o papel de pedinte não lhe serve mais. Ao reconheceres que a culpa que sentes ao desejar o melhor que a vida oferece é apenas um programa antigo e obsoleto, tu começas a desmantelar as engrenagens da tua própria escravidão mental. Não há virtude alguma na pobreza que te impede de cumprir o teu propósito. Mas o céu permanecia de bronze e a terra permanecia de ferro porque ele estava projetando a sua própria carência para o universo, e o universo apenas dizia amém à sua sensação de falta. Foi no auge de sua exaustão quando ele já não tinha mais forças para pedir que ele se lembrou da chave mística do deleite. Ele sentou-se na areia quente e, em vez de olhar para os seus odres vazios, ele fechou os olhos para o mundo das aparências. Ele começou a praticar a arte da inversão sagrada. Ele não pediu por água, mas ele começou a sentir a frescura da água em sua garganta antes mesmo de vê-la. Ele não implorou por provisão, mas ele começou a se deleitar na ideia de que a fonte de toda a vida era o seu próprio pai, e que um pai não nega o reino ao seu filho amado. Ele começou a rir no meio do deserto, não um riso de loucura, mas o riso da soberania que sabe que a realidade invisível é a única verdade. Ele se deleitou na presença da fonte, até que a sensação de sede desapareceu, e foi substituída por uma satisfação profunda e inexplicável. Ele estava em paz no meio da tempestade de areia, e ele estava saciado no meio da fome. Não há santidade na doença que consome a tua vitalidade. Não há glória na limitação que abafa a canção da tua alma. O Criador não se deleita no teu sofrimento,
pois o teu sofrimento é a negação direta da sua natureza expansiva e onipotente. A lei do deleite exige que tu abandones agora a necessidade mórbida de sofrer para merecer algo. O merecimento é um conceito humano, pequeno e limitado. Na economia divina, o que rege é a sintonização absoluta de frequências. Tu recebes infalivelmente aquilo que és capaz de sentir como real e presente neste exato momento. A programação que te ensinaram diz que deves trabalhar duro, sofrer, esperar, e talvez, se fores bom o suficiente sob os olhos de outros, receberás um pouco do que pediste. A lei que eu te entrego declara que deves deleitar-te na fonte, assumir a tua soberania inata, reconhecer que o desejo é a prova da posse, e a realidade se dobrará inevitavelmente diante do teu decreto consciente. Sente agora o peso esmagador dessa herança de séculos sendo retirado dos teus ombros. Percebe como a ideia de que deves barganhar com o divino é uma heresia contra a onipotência. O divino não barganha e não negocia. O divino emana e se expande. Tu és o ponto focal sagrado, onde essa emanação se torna forma e matéria. Naquele momento seu desejo deixou de ser um pedido de socorro e se tornou um comando silencioso para a substância universal. A lei diz que o que você sente como real deve se manifestar, e a natureza não pode desobedecer ao comando de um espírito alinhado. Enquanto ele permanecia em estado de deleite absoluto, uma mudança começou a ocorrer na estrutura do que era visível. Sem que ele fizesse qualquer esforço físico ou buscasse ajuda humana, ele foi guiado por um impulso interior a caminhar em direção a uma rocha específica que ele já havia passado centenas de vezes antes. Mas desta vez ele não a viu como um obstáculo, ou como um símbolo de sua dureza de vida. Ele a viu como o receptáculo da promessa divina. Ele tocou a superfície fria da pedra, com a autoridade de quem sabe que a matéria é fluida e obediente. No momento em que sua mão encontrou a rocha, uma fenda se abriu, e uma nascente de água cristalina brotou com uma força que desafiava todas as leis da geologia e da lógica. Ele não apenas bebeu, mas ele viu a terra ao seu redor se transformar em um oásis, porque ele havia transformado o deserto de sua alma em um jardim de deleite. A abundância não veio de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se a forma que tens manifestado até hoje é de escassez, é porque a lente da tua programação está suja com a poeira das crenças limitantes do mundo. Limpa essa lente agora com a água da verdade. Rejeita a narrativa mentirosa de que és um ser separado do todo. A separação é a grande mentira da humanidade, a mãe de todos os medos e a raiz de toda a angústia. Quando acreditas que estás separado da fonte, o desejo torna-se uma súplica dolorosa e incerta. Quando reconheces a unidade absoluta, o desejo torna-se o prazer sublime da antecipação. Tu foste programado para temer o teu próprio poder criativo. Ensinaram-te a ter medo da tua imaginação, rotulando-a como fantasia inútil ou distração mundana. Mas eu te digo que a tua imaginação é a oficina do próprio Deus em ti. É lá que os decretos de realidade são assinados em espírito antes de serem publicados na matéria visível. A causa raiz da tua dor é a tentativa frustrada de viver contra a tua própria natureza criadora. Tu és um soberano que esqueceu o próprio nome e a própria linhagem. A hipnose coletiva deseja que tu continues a buscar fora o que só pode ser encontrado no altar interno da tua consciência. Ela quer que tu busques aprovação em homens, segurança em papéis e amor em fontes externas que são tão secas quanto o deserto ao meio-dia. A água não apareceu porque ele merecia, ou porque ele sofreu o suficiente, mas porque ele parou de ser um mendigo e passou a ser um soberano que comanda a substância através do sentimento de posse. Esta história não é um mito antigo, mas a descrição técnica do que acontece quando você aplica o Salmo 37:4 com precisão matemática. O deleite é o interruptor que liga a luz da manifestação. Quando você se deleita na fonte, você remove a resistência da dúvida e permite que a onipotência flua através de você sem obstáculos. Este homem do deserto é cada um daqueles que pararam de lutar com as sombras e passaram a governar a luz. Ele representa todos os que hoje testemunham curas impossíveis e fortunas erguidas do nada, e relacionamentos restaurados pelo simples poder de uma mudança de frequência. Eu te digo com autoridade absoluta que a mesma substância que abriu a rocha para ele está agora mesmo esperando seu comando para se moldar à forma do seu desejo.
Não olhe para a sua conta bancária vazia, ou para o seu corpo enfermo, ou para a solidão de sua casa. Esses são apenas os grãos de areia do deserto que estão tentando te hipnotizar com a ilusão da carência. Olhe para dentro e encontre o lugar do deleite onde tudo já é seu. Mas a fonte original está jorrando águas vivas dentro de ti, esperando apenas que tu removas a pedra da programação que bloqueia o fluxo natural da vida. Deixa que esta verdade penetre as camadas mais profundas e escondidas do teu subconsciente. O desejo que arde no teu peito não é um erro de percurso ou uma distração. Ele é o comando do Criador buscando expressão única através da tua existência. Reprimir esse desejo, em nome de uma falsa moralidade, é o verdadeiro pecado, pois é uma recusa deliberada em permitir que a vida se expanda através de ti. Tu nasceste para a vitória, foste projetado para a plenitude e equipado com a autoridade real de governar o teu mundo pessoal. Qualquer pensamento que contradiga esta verdade é um vírus mental que deve ser deletado agora da tua mente. Não olhes para trás com arrependimento pelas décadas que passaste na ilusão da petição externa. Aquele tempo foi o laboratório necessário onde aprendeste o que tu não és. Agora, despertando para tua real natureza, tu vês a estrutura completa do jogo. Tu vês claramente as cordas que tentavam mover os teus membros como se fosses um fantoche das circunstâncias. Ao veres a programação, tu te tornas instantaneamente livre dela. O observador consciente não pode ser o objeto observado. Sinta a textura do seu sonho realizado e respire o ar da sua vitória agora mesmo. A prova social não está apenas nos livros sagrados ou nos testemunhos alheios, mas está prestes a se tornar a sua própria biografia. Você será aquele de quem os outros falarão com espanto, dizendo que em meio à crise você prosperou, e em meio à doença você brilhou, e em meio ao caos você encontrou a paz que excede todo o entendimento. A lei é impessoal, e ela não faz acepção de pessoas, mas ela faz acepção de frequências. Se você se alinha à frequência do deleite, você se torna um imã irresistível para tudo o que é bom e belo e puro. Esta é a validação definitiva que eu te entrego. Milhares de soberanos despertos já atravessaram este portal, e agora as águas da abundância fluem em suas vidas como rios que nunca secam. Eles abandonaram a linguagem da necessidade e adotaram o decreto do poder. Eles pararam de esperar por um milagre e se tornaram o próprio milagre em ação, para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de poder e manifestações extraordinárias. Inscreva-se agora e não perca o próximo passo desta jornada de domínio. Ao se unir a esta egrégora de soberanos, você fortalece o seu próprio campo de força e se protege contra as sugestões de escassez do mundo exterior. Se tu podes identificar a tua crença na escassez, então tu já não és essa crença. Tu és a luz que a ilumina e a consome, até que não reste nada além da verdade. Celebra esta clareza que agora inunda o teu ser. Celebra o fim definitivo da era da mendicância na tua linhagem familiar e espiritual. Tu és aquele que quebra as correntes para todas as gerações que te precederam, e para todas as que ainda virão através de ti. O teu despertar é o despertar de todo o teu universo pessoal. Sente a leveza indescritível de quem não precisa mais lutar contra moinhos de vento ou contra um destino cruel. A batalha nunca foi contra o mundo externo, contra pessoas ou contra a sorte, mas contra a ilusão interna de que eras um ser pequeno e desamparado. Agora que a programação foi exposta à luz da verdade, ela perde todo o seu encanto e o seu poder de influência. O feitiço está quebrado para sempre. A autoridade retornou para as tuas mãos de onde nunca deveria ter saído. Se tu sentiste o peso dessa herança de escassez sendo finalmente liberado e a verdade da tua soberania vibrando em cada uma das tuas células, celebre a tua liberdade recém-descoberta com o teu like, pois este gesto simples é o selo físico da tua nova consciência desperta. Este ato de inscrição é mais do que um gesto técnico, é o seu compromisso de permanecer no fluxo da verdade e de não mais retornar ao sono do herdeiro adormecido. Junte-se àqueles que decidiram que o desejo não é um fardo, mas uma ordem divina que deve ser cumprida. Veja como a sua vida começa a se reorganizar de formas que você nunca poderia planejar com a sua mente limitada. As portas que estavam trancadas por anos se abrirão por conta própria, e as pessoas certas aparecerão no momento exato, e as ideias mais brilhantes cairão em seu colo como frutos maduros.
Tudo isso porque você decidiu que o seu deleite é a sua prioridade e que a sua alegria é a sua lei. Não permita que esta frequência se perca no ruído do cotidiano. Mantenha-se conectado a esta fonte de sabedoria e observe como a prova social se manifesta em cada detalhe do seu dia. Você é o mestre da sua realidade, e o seu testemunho será a luz que guiará outros para fora da escuridão da mendicância espiritual. O tempo da espera terminou, e o tempo do comando começou. Receba esta verdade, e deixe que ela sature cada célula do seu ser, até que não reste nenhum traço de dúvida, apenas a certeza inabalável de que o seu querer é o querer de Deus, e o querer de Deus é a lei do universo. Deixa que este ato seja a afirmação de que tu não aceitas mais as migalhas que o mundo oferece, mas reivindicas o banquete completo do reino que é teu por direito. Tu estás agora pronto para caminhar, não como um pedinte que espera por um milagre, mas como aquele que sabe que o seu querer e o poder da fonte são uma única e mesma força. A jornada da petição terminou, e a jornada do comando consciente começou. Ouve o silêncio sagrado que se segue à queda das velhas e pesadas crenças. Nesse silêncio, a voz da onipotência fala o teu nome com autoridade. Ela te chama para assumir o trono que sempre esteve vazio, aguardando pacientemente pelo teu retorno triunfal. Não há mais volta para o estado de herdeiro adormecido. A luz que agora brilha em ti é forte demais para ser ocultada pelas sombras do passado. Tu és livre. Tu és mestre. Tu és o decreto vivo da abundância divina manifestada na terra. Agora que a farsa da separação foi desmascarada e tu compreendes que o teu desejo é o próprio comando de Deus buscando expressão, é chegado o tempo da grande substituição. Eu te digo a verdade, a tua mente é um trono que foi ocupado por um impostor, um mendigo espiritual, que aprendeu a falar apenas a língua da falta, da dúvida e do medo. Siga adiante com a cabeça erguida e o coração transbordando, pois você já não caminha mais sozinho, mas sim como um soberano investido de toda a autoridade criativa. A rocha está pronta para jorrar água, e o deserto está pronto para florescer, e tudo o que se requer de você é o deleite contínuo na presença daquele que tudo provê. O ciclo está completo, e a verdade que você recebeu agora habita o seu ser como uma semente de fogo que consome toda a palha da limitação passada. O que foi ouvido por seus ouvidos espirituais não pode mais ser desfeito pela dúvida ou pelo ruído do mundo exterior. Eu te digo com autoridade absoluta que a transformação que você buscou já ocorreu no plano da substância invisível, e agora ela exige o seu reconhecimento final para se tornar carne e osso diante dos seus olhos. Você entrou neste espaço de sabedoria como o herdeiro adormecido, alguém que possuía tesouros infinitos, mas vivia de migalhas por desconhecer a própria linhagem. Agora você se levanta como o soberano desperto, aquele que compreende que o trono da criação está localizado no centro da sua própria consciência. A lei não falha e a lei não volta atrás. O que você decretou no silêncio do seu deleite já começou a mover as engrenagens ocultas do universo para trazer à manifestação o desejo do seu coração. Mas hoje, a autoridade retorna ao seu legítimo dono. Para que a tua realidade se transforme, a tua linguagem interna deve ser purificada de forma absoluta. Tu não podes mais permitir que a vibração da carência saia dos teus lábios ou habite os teus pensamentos, pois cada palavra que pronuncias é um decreto que a substância universal é obrigada a obedecer sem questionar. A substituição que eu te proponho não é superficial, ela é uma operação de engenharia espiritual que exige que tu enterres o velho homem e as suas expressões de derrota. Abandona agora, definitivamente, a linguagem da necessidade que te escravizou por anos. O termo eu preciso é uma blasfêmia contra a tua natureza divina, pois ele pressupõe que a fonte falhou em te prover, e que tu és um ser desamparado à mercê da sorte. Quando tu dizes eu preciso, tu estás selando a tua própria carência, e ordenando ao universo que mantenha o objeto do teu desejo longe de ti, na prateleira do futuro que nunca chega. Eu te comando a apagar essas palavras do teu vocabulário mental. Substitui o eu preciso pelo eu me deleito. Sente agora a diferença vibracional entre esses dois estados de consciência. A necessidade é tensa, é apertada, é um grito de socorro que nasce das entranhas do medo. Um selo é muito mais do que uma marca ou uma conclusão.
O selo é um compromisso irrevogável entre a sua vontade individual e a vontade da fonte original. Ao longo desta jornada de despertar, você desintegrou o feitiço da mendicância espiritual que te mantinha cativo. Você enterrou definitivamente o mendigo que implorava por favores de uma divindade distante e resgatou a autoridade que sempre foi sua por direito de nascimento divino. O mundo exterior, com todas as suas aparências de escassez e dificuldade, não tem outra escolha senão se curvar à nova ordem que emana do seu trono interior. A realidade física é um espelho obediente, e ela deve refletir a nova imagem de poder que você agora sustenta. Chegou o momento de materializar essa verdade no plano denso da matéria. O gesto que eu te peço agora é o primeiro passo concreto da sua nova manifestação. É o seu decreto ganhando forma, peso e direção. Escrever não é apenas um ato de comunicação, é um ato de criação. Quando você coloca a sua intenção em palavras, você está fixando a frequência do seu milagre na teia do tempo e do espaço. Este não é apenas um comentário em uma plataforma digital. Este é o registro de uma assinatura em um contrato espiritual eterno. O deleite é expansivo, é calmo, é a certeza inabalável de quem já possui o que ama no plano da substância. Quando tu te deleitas no Senhor, como ensina o Salmo, tu estás afirmando que a fonte e tu sois um e que tudo que a fonte possui, tu também possuis agora. O deleite é a frequência da posse imediata. É a alegria que transborda antes mesmo da evidência física aparecer, porque tu sabes que a lei é infalível, e que o que está em cima deve se manifestar embaixo. Aplica agora a técnica de substituição direta em todas as áreas da tua vida que parecem estagnadas. Se a tua conta bancária parece vazia, e a voz da antiga programação te incita a dizer que tu precisas de dinheiro para sobreviver, para imediatamente. Não deis fôlego a essa mentira da percepção sensorial. Respira profundamente. Assume a tua postura de soberano e substitui esse pensamento de morte por um decreto de vida. Diz com autoridade absoluta: eu me deleito na abundância infinita que flui através de mim agora, e comando que a substância invisível se torne riqueza visível em minha experiência. Percebe que tu não estás pedindo um favor a uma divindade distante. Tu estás simplesmente alinhando a tua consciência com a realidade da provisão divina que já é um fato consumado no espírito. É a declaração pública de que você aceita a sua responsabilidade como o único criador da sua experiência. Diga para si mesmo agora, com a voz da certeza inabalável, que o tempo da espera terminou. A escassez é uma sombra que se dissipa diante da luz do seu novo entendimento. A partir deste exato instante, o seu desejo e o comando da fonte original são uma única e indivisível força. Você não busca mais o que deseja, pois você se tornou a própria personificação do seu desejo. Você habita o estado do desejo cumprido com tamanha plenitude e alegria, que a substância universal é compelida por lei matemática a se moldar segundo a sua visão. O universo não responde a quem precisa. O universo responde a quem é. E você é a abundância, você é a saúde, você é a harmonia, você é o próprio poder que cria mundos. Escreva agora nos comentários a sentença que sela o seu destino, e feche o portal para o seu antigo eu de necessidades. Escreva com a força de quem já possui o que pede. Escreva: eu assumo o meu trono. Ao digitar estas palavras, sinta o peso da coroa da consciência repousando sobre a sua cabeça. Sinta a firmeza do cetro do comando em sua mão direita. Se o teu corpo manifesta sinais de desarmonia, e a velha mente tenta te convencer de que tu precisas desesperadamente de cura, rejeita essa sugestão de separação. A saúde não é algo que vem de fora para dentro, mas uma perfeição que emerge do âmago do teu ser, quando tu removes os obstáculos da dúvida. Substitui o pedido angustiado de cura pelo decreto do deleite presente. Diz com convicção: eu me deleito na perfeição da vida divina que anima cada célula do meu ser, e ordeno que a harmonia se manifeste plenamente em meu corpo agora. Ao fazeres isso, tu deixas de ser um doente implorando por misericórdia e passas a ser um mestre que autoriza a vida a fluir sem impedimentos por todo o teu sistema. Esta prática de substituição deve ser constante e rigorosa como a vigília de um sentinela. Tu deves ser o guardião implacável do teu próprio templo mental. Sempre que uma frase de dúvida, como quem sabe um dia, ou se for a vontade de Deus, tentar se infiltrar em tua consciência, transmuta-a no mesmo instante. A vontade de Deus é o teu deleite e a tua expansão. O dia da tua libertação é o hoje. O momento é o agora eterno.
Não existe tempo no plano do espírito, existe apenas a presença soberana. Você está declarando ao cosmos, aos homens e a todas as circunstâncias que o tempo da súplica e da petição externa ficou para trás, no deserto do esquecimento. Você é o mestre da sua frequência. Você é a lei do seu mundo. Você é a manifestação divina em movimento constante. Guarde este segredo sagrado no âmago mais profundo do seu ser. Não discuta sua nova autoridade com aqueles que ainda dormem sob o pesado feitiço da ilusão e da separação. Não busque validação em olhos que só conseguem enxergar a superfície das coisas. Deixe que os seus resultados falem por você. Deixe que a sua riqueza súbita, a sua vitalidade renovada e a sua paz inabalável sejam o testemunho vivo da lei que você agora domina com maestria. A substância universal está atenta e pronta para te obedecer em cada detalhe. O deserto da sua vida já começou a florescer, e as águas da plenitude já jorram da rocha que antes parecia seca. O pacto está selado. O compromisso é eterno. A sua palavra agora é a lei que governa a sua realidade. Não olhe para trás, pois o que ficou para trás não existe mais. Olhe apenas para a glória do agora, onde o seu deleite encontra a provisão infinita da fonte. Você não é mais um pedinte à porta da vida. Portanto, substitui o futuro incerto pelo presente absoluto. Em vez de dizer eu terei, diz eu sou. Em vez de dizer eu alcançarei, diz eu recebo. Compreende que a tua consciência é a única oficina onde a realidade é forjada. Se as ferramentas que tu usas são palavras de escassez, o produto final da tua vida será a pobreza e a limitação. Se as tuas ferramentas são decretos de deleite e autoridade, o resultado será a magnificência e a liberdade. Tu foste condicionado a acreditar que a humildade consiste em se diminuir e se rastejar, mas eu te digo que a verdadeira humildade é aceitar a grandeza que o Criador depositou em ti desde o princípio. É ter a coragem de assumir o trono e governar o teu mundo com a palavra da fé que não conhece o impossível. Para que este novo padrão de pensamento se enraize profundamente em teu subconsciente e tu não sejas arrastado de volta pela correnteza da hipnose coletiva, tu precisas de um compromisso diário com a tua própria soberania. Esta não é uma jornada que se faz de forma esporádica ou quando a dor aperta. É uma reprogramação contínua que exige vigilância e alimento constante para a alma. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo desta transformação profunda, inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio. Você é o senhor da casa, o convidado de honra e o próprio banquete. Vá agora e governe o seu mundo com a serenidade de quem sabe que tudo o que o coração ousar desejar, já foi entregue por decreto divino. A vitória não é algo que você alcançará. A vitória é o lugar de onde você agora parte para viver. Assim é, pois você assim determinou. O selo está posto. O trono é seu. O comando é final. Ao fazeres isso, tu selas o teu compromisso de nunca mais aceitar as migalhas da necessidade e de viver permanentemente no banquete do deleite soberano. A tua inscrição é o sinal claro ao universo de que tu escolheste o caminho do mestre e abandonaste para sempre o papel de pedinte. Continua agora o processo de purificação em todos os teus assuntos. Olha para os teus relacionamentos, para a tua carreira e para os teus sonhos mais íntimos. Onde quer que tu tenhas colocado a etiqueta da espera ou da dificuldade, retira-a imediatamente com a força da tua vontade. Substitui a ideia de esforço humano exaustivo pela ideia de fluxo divino irresistível. O mundo te ensinou que tu deves lutar e sofrer para conquistar o que desejas, mas a lei do deleite criativo te revela que o teu único trabalho real é alinhar a tua frequência com a da fonte original. Quando o teu coração se deleita verdadeiramente, as portas se abrem por si mesmas, as pessoas certas são atraídas, e as oportunidades brotam do aparente nada, pois tu te tornaste um imã espiritual para o bem que tu declaras possuir. Eu te ordeno que sejas implacável com os teus antigos hábitos de fala e pensamento. Se em algum momento te pegares reclamando ou expressando incerteza sobre o teu destino, cancela essas vibrações no mesmo instante.